A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e nós vamos iniciar um estudo sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Para isso, nós vamos utilizar o Evangelho segundo Mateus, o livro de Mateus, que eles pegam os capítulos 5, 6 e 7. Mateus é um livro escrito entre 50 e 75 anos depois de Cristo. Mateus apresenta Jesus como rei, o filho de Davi. Mas também mostra que ele é o Messias, mostra que Jesus vem cumprindo as profecias do Antigo Testamento. A lei ganha um novo significado e foi completada na pessoa, na palavra e na obra de Jesus Cristo. Nesse livro há uma estrutura que agrupa ensinamentos e atos de Jesus, mostrando assim que ele realmente é o Messias, que Jesus é Deus. Então, vamos iniciar aqui no capítulo 5. Nós vamos ler do capítulo 5, ou do versículo 5 ao versículo 16. E a palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Amém? Jesus vê as multidões e sobe a um monte. Os discípulos se aproximam dele e Jesus começa a ensinar. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual, deixa de lado toda a autodependência, entende que depende de Deus e vai buscá-lo. Busca e encontra. Então sabe que sua vida é totalmente dependente da graça de Deus. Bem-aventurados os que choram. Os que choram não são pessoas consternadas ou com remorso. São pessoas arrependidas genuinamente de seus pecados. Essa tristeza é consolada por Deus através do seu perdão. Os homens geram padrões pessoais e julgam porque não conseguem ver o que há no coração de um arrependido pelos seus pecados. Eles olham e vão julgando. Deus não, Deus esquadrinha. Ele esquadrinha seu coração, meu coração. Por isso ele é misericordioso. Ele derrama a sua graça, ensina e mostra o caminho a seguir. Porque Deus é amor. E pelo seu amor, ele vai te colocar nos melhores lugares. Basta você obedecer. Bem-aventurados os mansos, ou os humildes, dependendo da sua tradução,
Os mansos ou os humildes não significa fraqueza, e sim uma autodisciplina, controle emocional. Não são arrogantes e muito menos orgulhosos. Reconhecem que a glória toda a glória, pertence a Deus. Incrível, né? Deixe de lado então a tua arrogância, deixe de lado o que não é interessante. Porque os que têm fome e sede de justiça, um dos elementos, olha como é interessante, um dos elementos da armadura de Deus é a couraça da justiça. Quem ama a Deus, ama a justiça de Deus, procurando assim fazer o que é certo. Somos pecadores? Sim, nós somos pecadores. Contudo, temos que estar alinhados à vontade do Pai, exatamente evitando pecar, fugindo do mal. Procure fugir do mal. Os misericordiosos. Seja misericordioso. Aprenda a praticar o perdão. Perdoe seu próximo. Ame seu próximo. Ore e ame por aquele que te fez mal. Você considera o inimigo? Não considere mais. Vá orar por ele. Assim como Deus, ele mostra misericórdia e perdoa, precisamos mostrar misericórdia e liberar perdão para outras pessoas. A misericórdia vem de entender a misericórdia de Deus. Vou repetir, a misericórdia vem de você entender a misericórdia de Deus. Ele ama a cada pessoa e oferece perdão para aliviar o sofrimento, apesar de ninguém merecer. Ninguém merecer. Da mesma forma que é salvo por Jesus, nós temos que aprender a ter misericórdia de outras pessoas por amor. Para quê? Porque eu sou salvo. Amados, eu tenho que ter misericórdia, porque quantas pessoas estão precisando ouvir o que eu ouvi lá atrás? Pegaram na minha mão, me levaram numa igreja e ali eu comecei a aprender o que é o amor de Deus. Então lembre-se que amor não é um sentimento, é um mandamento. Então honre o que Deus está te dando. Honre o que Ele está dizendo. O limpo de coração, ou os puros de coração. Entenda que nada que é impuro pode entrar na presença de Deus. Jesus, ele veio para purificar o pecado. Jesus veio para transformar corações. Ele veio para mudar o que tem que ser mudado. Apenas quem deixa ser purificado por Jesus pode ver a Deus. Jesus na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus perdoou, purificou a humanidade. Então, amado, minha amada, seja limpo de coração. Descanse no Senhor. Entregue totalmente sua vida para Jesus e seja purificado pelo seu sangue. Entregue tudo. Nesse momento que a gente está aqui pregando, entregue tudo. Entregue, simplesmente entregue. Não segure mais nada. Entregue tudo. Tudo. Não tenha medo de se entregar. E os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Jesus veio estabelecer paz entre as pessoas e Deus e também consertar a forma que nos relacionamos umas com as outras. Quem entende a essência do Evangelho, entender que é chamado para vencer o mal com o bem, o ódio com o amor, a guerra com a paz. O verdadeiro Filho de Deus, ele ama a paz.
Eu conheci uma pessoa muito querida. O nome dela é Maria. Todo mundo chamava ela de vó. Ela já faleceu. Essa senhora é a avó da minha esposa, a pastora Isa. E a dona Maria, ou a avó, como todo mundo chamava, era a pessoa que eu mais reconheço como pacificadora, literalmente falando. Ela conseguia unir a família de uma tal forma que eu ficava assim, às vezes eu olhava e eu ficava impressionado. Ela não aceitava, em primeiro lugar, não aceitava que ninguém falasse mal do outro. E família tem muito isso, né? Um fala daqui, outro fala dali, outro fala bem, outro fala mal, tal. Ela não aceitava, de forma alguma, que falasse mal. Ela era uma pessoa que sabia unir pessoas ao seu redor. E todos que se aproximavam dela sentiam algo diferente nela. Primeiro, era uma mulher que lia a Bíblia todos os dias. Todos os dias ela estava lendo a Bíblia. E ela tinha algo que você ficava perto dela, você sentia uma paz, sentia que ela transbordava o amor. E na sua simplicidade, na sua grande simplicidade, havia extrema sabedoria. Extrema sabedoria. Eu vi muitos atos, muitas coisas que ela falou, que eu carrego até hoje, que eu trago isso dentro de mim, principalmente essa linha de ser pacificador, evitar conversas paralelas, evitar brigas. O pacificador ora pelo aquele outro que está querendo gerar contenda. O pacificador não gera contenda. Eu nunca vi a avó gerar uma contenda. Eu já vi ela em situações muito delicadas. Ela se retirar e chorar e voltar mais forte e fazer com que aquela situação acabe e traga paz para aquele lugar. Isso é um pacificador. Não é fraqueza, é sabedoria. É sabedoria. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo odeia seguidores de Jesus. Assim como o mundo odeia os pacificadores, viu? O mundo jaz no maligno. Contudo, o sofrimento por causa da perseguição não é nada comparado com a recompensa no céu que Deus já preparou para seus filhos. Eu conheço, amados, muitas histórias sobre perseguição, principalmente em países onde não aceitam, né, o cristianismo. E nós brasileiros, nós temos que nos sentir privilegiados por não haver perseguições com torturas e prisões e mortes. Então nós temos que ter, sabe o quê? Uma causa. A nossa causa é Jesus. Falar no nome dele, fazer o nome dele conhecido por onde a gente andar. Por onde você andar, não importa. Seja perseguido ou não, faça com que o nome dele seja conhecido. Porque onde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, nesses países onde eles perseguem os cristãos, lembre-se que Deus está com você, porque Deus é contigo. E bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É muito comum. Isso vai acontecer com muitos homens e mulheres de Deus, falarem coisas que você não fez e vão te perseguir, vão te tratar mal, vão te expulsar de lugares. Mas não ligue para isso.
Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Só Ele esquadrinha o coração das pessoas. Quantos dizem que são cristãos e estão maltratando o colega, maltratando outra pessoa, julgando, falando, fazendo fofoca, criando contenda e dizem, eu sou cristão. Mas Deus sabe. Muitas coisas às vezes você nem vai saber, mas Deus sabe tudo. Ele vê tudo. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo. Deixa que Deus agir. Deixa Deus agir. A palavra diz o quê? Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão. Esse presente enorme que você vai ganhar. Entenda que nós, sendo humilde, chorando, manso, tendo fome de justiça, praticando a misericórdia, sendo limpo de coração, sendo uma pessoa pacificadora, perseguido, sendo acusado, nunca deixe de falar de Jesus. Com certeza você é sal da terra e luz do mundo. O sal na medida certa é um alimento que faz com que as pessoas fiquem satisfeitas. Mas ele não se lembra do sal. Sabe que a comida está boa, mas depois ele nem lembra. Agora o sal na medida errada, salgando o alimento, fica impossível de comer. E também a falta dele, ou o excesso, há um desequilíbrio. Mesmo que quando o sal está ali, na medida certa, e as pessoas nem vão mais lembrar, mas há um equilíbrio. Mas quando falta, ou quando tem muito, esse desequilíbrio não vai fazer bem para o corpo, não vai fazer bem para a mente. Mas o equilíbrio, ele faz bem para a mente e para o corpo. Por isso que nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser o equilíbrio das pessoas. Você tem que gerar isso nas pessoas. E quando você gera isso, você se torna o quê? Vós sois o quê? A luz do mundo. As trevas não suportam a luz. A sua luz deve influenciar o mundo. A luz de Jesus está em você. Então brilhe diante dos homens, praticando boas obras. Porque fé sem obra é uma fé morta. Está lá em Tiago. Ajude os necessitados. Leve a luz da palavra a quem precisa. O mundo não pode influenciar. A igreja volta a repetir. O mundo não pode e não deve influenciar a igreja. Porque a igreja tem que influenciar o mundo. Através de você, meu irmão, minha irmã, a luz de Cristo vai brilhar. E você vai destruir as trevas. Vai gerar vida nova a quem está sob o domínio de Satanás. Seja ousado e fale deste evangelho. Não tenha medo de falar desse evangelho. Não tenha medo de ser a luz, o sal da terra, ser um bem-aventurado. Não tenha medo de ser humilde, de chorar, de ser manso, de ter fome de justiça, de ser misericordioso, limpo de coração. Não deixe de ser um pacificador. Não ligue para as perseguições e nem pelas injúrias. Continue falando de Jesus. Continue falando sobre Ele, sobre esse evangelho, porque Ele é o que transforma vidas. Ele transformará e já está transformando o mundo. Que Deus deixou para nós esses 66 livros para que nós pudéssemos transmitir para aqueles que estão precisando. Então fale, seja ousado, se aprofunde na palavra, conheça mais e fale para aqueles que estão precisando. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor dê espírito de ousadia para as pessoas que estão me ouvindo.
E para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, mas Ele veio nos remir, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O seu sangue foi derramado, que nós sejamos lavados pelo seu sangue. Essa pessoa que ainda não entregou a vida, que agora, nesse momento, ela entregue tudo para Jesus, a vida dela entregue para Jesus, a vida dela seja mudada. Pai, eu também peço àquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão doentes, que o Senhor coloque a sua mão poderosa e gere cura para elas. Gere cura dentro das famílias, gere cura da alma, mudando a mentalidade das pessoas, Pai. Que as pessoas que não perdoam comecem a perdoar. Aprendam a perdoar. Aprendam a ter misericórdia. Abençoe, Pai, a todos, em nome de Jesus. Amém.